Vamos juntos nessa caminhada. Por que poucos conseguem vencer no Brasil? Essa pergunta ecoa em cada esquina, nos corredores estreitos das periferias, nas favelas e nas filas de emprego que parecem não ter fim, nos olhares cansados de quem sonha, mas vê o sonho se desfazer diante da realidade. É uma pergunta que não cala, porque revela a essência de um país que ainda insiste em ser desigual e manter barreiras invisíveis e visíveis para muitos, especialmente para o jovem negro que luta diariamente para sobreviver e, quem sabe, conquistar um pedaço de chão que possa chamar de lar. É comum ouvir frases como "quem trabalha vence", "basta esforço", "oportunidade tá aí para todos". Mas será que é mesmo assim? Ou será que a meritocracia, vendida como solução universal, é apenas uma cortina de fumaça para esconder as feridas abertas de uma sociedade que nunca foi justa? O jovem negro sabe, na pele, que trabalhar duro não é garantia de vitória. Muitas vezes é apenas garantia de sobrevivência. Quando se fala em ter uma casa própria, símbolo de estabilidade, segurança e pertencimento, vixe, o desafio fica ainda mais evidente. Para muitos brasileiros, a casa é o maior sonho de consumo. Mas, para o jovem negro da periferia, esse sonho parece distante, quase inalcançável. Mesmo com programas habitacionais criados pelos governos, como financiamentos populares, há sempre um peso extra. O medo de assumir uma dívida de 30 anos, o medo de perder o emprego, o medo de que a vida mude no meio do caminho e a casa vire apenas uma promessa quebrada. O próprio sistema, que deveria acolher, muitas vezes assusta. Fora a renda que exigem para aprovação do financiamento. Parece que nem estamos no Brasil, e mesmo comprovando tudo, ainda tem uma análise de risco que reprova a maioria dos pobres. Nem os próprios corretores sabem os critérios. Mas, enfim, e não é exagero dizer que as estatísticas confirmam essa realidade. O negro aqui no Brasil tem menos acesso à educação de qualidade, menos chances de alcançar empregos bem remunerados e, consequentemente, menos possibilidades de acumular patrimônio. O salário, quase sempre mais baixo, em comparação com colegas brancos que exercem a mesma função, mal dá para pagar aluguel, contas básicas e ainda alimentar o desejo de guardar algum dinheiro. A vida se torna uma eterna equação de sobrevivência, onde o resto do mês parece sempre maior que o salário. A pergunta inicial, por que poucos vencem, se desdobra em outras. Será que é sorte ou trabalho que define quem conquista uma vida digna? Por que tantos se esforçam tanto e ainda assim ficam para trás? O que falta para que o jovem negro tenha as mesmas condições de sonhar e realizar? Tem solução? Mas antes de buscar soluções, é preciso compreender de onde vem o problema. O Brasil tem uma história marcada pela escravidão, e isso não pode ser ignorado. Por mais que muitos insistam em dizer que o passado ficou para trás, as marcas da escravidão estão presentes em cada esquina, em cada bairro segregado da periferia, nas escolas sucateadas da periferia. O racismo não é apenas uma opinião ou atitude individual, ele é estrutural, molda as relações sociais, define quem pode mais e quem pode menos. Você aí deve estar pensando, esse daí tá cheio de mimimi, mas não é. Enquanto os descendentes de famílias que sempre tiveram acesso à terra, à educação e ao poder acumulam patrimônio e transmitem riqueza de geração em geração, o jovem negro muitas vezes é o primeiro da família a concluir o ensino médio, o primeiro a sonhar em entrar na universidade, o primeiro a imaginar que pode comprar uma casa. Ele não herda riqueza, herda dívida, dificuldade, ausência. Essa herança pesa no presente. Um jovem negro que quer vencer precisa lutar contra obstáculos que não aparecem nos discursos oficiais. Precisa lidar com o preconceito no mercado de trabalho, com o estigma que associa sua cor à criminalidade, com a falta de representatividade em espaços de decisão. Precisa provar 2 vezes mais. Precisa ser 2 vezes melhor para receber metade do reconhecimento. É nesse contexto que o sonho da casa própria se torna quase um luxo. Enquanto alguns conseguem ajuda da família para dar entrada em um imóvel, o jovem negro muitas vezes precisa se virar sozinho, começar do zero, sem garantias, sem apoio. O tempo corre, a pressão aumenta e a esperança vai se desgastando. É verdade que ao longo das últimas décadas, o Estado brasileiro criou programas para tentar democratizar o acesso à moradia. Planos como Minha Casa Minha Dívida, Sarra, ou o atual Casa Verde e Amarela,
foram apresentados como soluções para reduzir o déficit habitacional. Milhões de famílias foram beneficiadas. Mas, quando se olha pela perspectiva de um jovem negro, a situação ganha outro contorno. Para ele, assumir um financiamento de 20, 30 anos é um risco enorme. Não porque lhe falte vontade, mas porque o mercado de trabalho é implacável. A rotatividade é alta, o salário é baixo, os direitos trabalhistas são cada vez mais enfraquecidos. Quem garante que ele conseguirá pagar a mesma parcela por 30 anos? O medo de perder a casa por inadimplência é real. Além disso, os bairros onde muitos desses programas são implementados ficam longe dos centros, longe do trabalho, longe dos serviços básicos. O jovem negro, que já passa horas em transporte público, acaba refém de um sistema que o empurra para as margens da cidade. O sonho da casa própria, nesse contexto, deixa de ser libertador e pode se transformar em mais uma prisão. É por isso que, mesmo diante de oportunidades oficiais, muitos hesitam. Não é falta de ambição, é consciência da realidade. Alguns dirão que é tudo questão de sorte, outros defenderão que só o trabalho duro abre portas. A verdade é que, no Brasil, para o jovem negro, nenhum dos dois isoladamente basta. O trabalho duro é essencial, mas não garante nada quando o ponto de partida é tão desigual. A sorte até pode ajudar, mas confiar nela é aceitar que a vida é um jogo injusto, em que apenas alguns são beneficiados. A vitória no Brasil exige uma combinação improvável: esforço, resiliência, oportunidade, apoio e muitas vezes um fator externo que escapa do controle do indivíduo. É por isso que, apesar de milhões de jovens negros batalharem todos os dias, apenas uma minoria consegue vencer segundo os padrões tradicionais de sucesso. Mas isso não significa que não exista saída. Existe. E ela passa por algo que quase nunca é ensinado nas escolas: educação financeira. Se o sistema não garante igualdade de condições, é preciso encontrar ferramentas para driblá-lo. E uma das ferramentas mais poderosas é o conhecimento. Quando um jovem aprende, desde cedo, a lidar com o dinheiro, a planejar, a investir, a poupar, ele começa a quebrar o ciclo da pobreza. A educação financeira não resolve o racismo estrutural, não elimina o preconceito, não corrige as injustiças históricas, mas dá instrumentos para enfrentar esse cenário com mais estratégia. Ensina que cada real pode ser um tijolo no futuro, que pequenas escolhas podem se transformar em grandes conquistas. E imagine se, desde o ensino fundamental, as crianças aprendessem não apenas matemática abstrata, mas também noções práticas de como administrar o seu dinheiro, de como evitar dívidas desnecessárias, de como construir uma reserva. Imagine se os jovens negros das periferias tivessem acesso a esse conhecimento no mesmo nível em que são expostos ao consumismo, à publicidade que os bombardeia com desejos impossíveis. A educação financeira pode mostrar que, mesmo com salário baixo, é possível começar, que a disciplina de guardar um pouco todo mês pode se transformar em capital para dar entrada em um imóvel no futuro, que investir em capacitação pessoal é tão importante quanto qualquer bem material. E mais, pode ajudar a romper com a ideia de que a casa própria só é possível através de dívidas intermináveis. Com um planejamento, outras formas de aquisição se tornam viáveis. Mas seria ingênuo falar de educação financeira sem reconhecer que o jovem negro enfrenta barreiras específicas. Não basta dizer, aprenda a poupar, quando a realidade é que muitos mal têm o que poupar. O discurso da educação financeira precisa ser aliado a políticas públicas que ampliem o acesso ao emprego, à renda, à moradia digna. O homem negro no Brasil é a maioria nas estatísticas de desemprego, de subemprego, de informalidade. Isso significa que seu poder de compra é limitado e sua segurança financeira instável. É por isso que qualquer plano de futuro precisa levar em conta essas dificuldades. Ainda assim, a educação financeira é uma arma poderosa porque trabalha com o que está ao alcance do indivíduo. Se o sistema não muda, do dia para a noite, é possível ao menos construir uma estratégia de resistência. Cada jovem que aprende a não cair nas armadilhas do crédito fácil, do consumo imediato, do endividamento eterno, dá um passo importante rumo à liberdade. É importante também dizer que a vitória não é apenas individual. O jovem negro não precisa carregar sozinho o peso de vencer em uma sociedade desigual. A transformação precisa ser coletiva, precisa vir da organização, da luta política, da exigência de direitos.
Mas até que essa transformação aconteça em escala, a educação financeira pode ser uma forma de sobreviver, de conquistar pequenas vitórias, de garantir dignidade. Voltemos à pergunta inicial: por que poucos vencem? A resposta não é simples. Poucos vencem porque o país ainda insiste em manter as desigualdades, porque o racismo estrutural impede que todos larguem da mesma linha, porque os programas que deveriam libertar, às vezes, acabam assustando. Mas há um caminho, mesmo que estreito. A educação financeira, quando aliada à consciência crítica, pode ser um instrumento de libertação. Pode ajudar o jovem negro a planejar o seu futuro, a enfrentar as dificuldades com estratégia, a transformar pouco em muito. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. O homem negro no Brasil carrega o peso de uma história de exclusão, mas também a força de uma ancestralidade de resistência. A cada passo dado, a cada meta alcançada. E se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa desse poder. Às vezes, uma palavra pode mudar tudo. Seguimos.